Existe algo acontecendo bem na sua frente, agora, enquanto você conversa com alguém. E você não está vendo. Não porque não consegue, mas porque nunca foi ensinado a perceber. O rosto das pessoas revela tudo. Não o que elas querem mostrar, mas o que elas tentam esconder. E quando você começa a enxergar isso, nada mais volta a ser como antes. Se esse tipo de conteúdo faz você enxergar o comportamento humano de um jeito diferente, já se inscreve no canal, porque aqui você aprende a ver o que a maioria ignora. Agora presta atenção nisso. Você já teve a sensação de que alguém estava mentindo, mesmo sem ter nenhuma prova? Ou que aquela pessoa disse, tá tudo bem, mas algo no rosto dela não parecia certo? Isso não é paranoia. Isso é percepção tentando acordar. Existe uma linguagem acontecendo o tempo todo, mais rápida que palavras, mais sincera que qualquer discurso. E ela dura menos de um segundo. Microexpressões. Pequenas reações involuntárias que aparecem no rosto antes que a pessoa consiga controlar. É como um vazamento emocional. Por um instante, a máscara cai e o verdadeiro sentimento aparece. O problema? Quase ninguém percebe, porque acontece rápido demais, sutil demais, e ninguém te ensinou a olhar do jeito certo. Mas a partir de agora, isso muda. Imagina a seguinte situação. Você está conversando com alguém. Pode ser um amigo, uma mulher, um colega de trabalho. A conversa está fluindo normal. Ela sorri, concorda, responde, mas em um momento específico, quando você fala algo importante, o rosto dela muda. Não completamente, não o suficiente para ser óbvio, mas o suficiente para ser real. Um leve apertar nos olhos, um micro franzir na testa, uma tensão rápida na boca. Menos de um segundo. E depois, tudo volta ao normal. Se você não estiver atento, você perde. Mas se perceber, você começa a entender coisas que nunca foram ditas. Microexpressões são interessantes por um motivo simples. Elas não pedem permissão para aparecer. Diferente das palavras, que são pensadas, filtradas, manipuladas, essas reações são automáticas. É o cérebro emocional reagindo antes que a razão assuma o controle. É por isso que elas são tão valiosas, porque mostram o que a pessoa realmente sentiu, não o que ela decidiu demonstrar. E isso muda completamente a forma como você enxerga as pessoas. Agora pensa comigo. Quantas vezes alguém disse que estava feliz por você, mas na verdade não estava? Quantas vezes alguém te elogiou, mas parecia estranho? Quantas vezes você confiou em palavras, ignorando completamente os sinais? A maioria das pessoas vive assim, ouvindo, mas não observando. E é exatamente por isso que elas são enganadas. Existe um detalhe que pouca gente percebe. A mentira não começa na fala. Ela começa no rosto. Antes que a pessoa construa a frase, antes dela pensar no que vai dizer, o corpo já reagiu e o rosto entrega. Só que por um instante tão rápido que passa despercebido, a não ser que você saiba onde olhar. Vamos começar com algo simples: alegria. Quando uma pessoa está realmente feliz, o sorriso não acontece só na boca. Os olhos participam. Existe um leve fechamento, uma contração natural ao redor dos olhos. Agora, quando o sorriso é forçado, a boca sorri, mas os olhos continuam neutros. É um detalhe pequeno, mas extremamente revelador. E quando você aprende isso, você começa a perceber quantos sorrisos são apenas sociais. Agora presta atenção nesse próximo. Desprezo. Esse é um dos mais perigosos, porque raramente aparece de forma clara. É discreto. Normalmente vem como um leve levantar de um lado da boca, quase imperceptível, mas carrega uma mensagem forte. Eu me sinto acima de você. E o mais interessante, a pessoa pode estar sendo educada, simpática, cordial, mas por um segundo isso escapa. E quando escapa, revela muito mais do que qualquer palavra. Outro ponto importante: desconforto. Sabe quando alguém diz que está tudo bem,
mas o rosto não acompanha? Isso aparece em pequenas tensões, mandíbula apertada, lábios pressionados, olhar que foge por um instante. Nada exagerado, mas suficiente para indicar que algo não está alinhado. E esse tipo de sinal é ignorado o tempo todo, porque as pessoas preferem acreditar no que foi dito do que no que foi mostrado. Agora vem uma virada importante. Você não precisa se tornar um especialista. Você só precisa começar a prestar atenção. Porque quanto mais você observa, mais fácil fica perceber. É como aprender a identificar um padrão. No começo, parece impossível. Depois, se torna automático. E aqui está algo que quase ninguém fala. Microexpressões não servem só para descobrir mentiras. Elas servem para entender pessoas, para perceber insegurança, para identificar interesse, para notar desconforto, para entender o que alguém não teve coragem de dizer. E isso te coloca em uma posição completamente diferente. Porque enquanto a maioria está ouvindo palavras, você está lendo sinais. Enquanto a maioria acredita em discursos, você percebe emoções reais. E isso muda a dinâmica de qualquer interação. Mas existe um cuidado importante aqui. Não é sobre julgar. Não é sobre assumir que você sabe tudo. É sobre perceber e observar padrões. Um sinal isolado não significa nada, mas repetição significa muito. Agora, deixa eu te mostrar algo interessante. Interesse. Quando alguém está realmente interessado em você, isso aparece no rosto. O olhar se mantém. As expressões acompanham o que você diz. Existe presença. Mas quando não há interesse, o rosto denuncia. Olhar disperso, expressão neutra, pequenos sinais de impaciência, nada explícito, mas tudo ali. E quando você começa a enxergar isso, você para de insistir onde não há reciprocidade. Você para de se enganar. Você começa a entender antes de se frustrar. Existe um momento específico onde isso fica ainda mais claro. Quando você compartilha algo importante. Uma conquista, uma ideia, um plano. Presta atenção na reação, porque é ali que a verdade aparece primeiro. Antes do parabéns, antes do que legal, existe um instante. E esse instante é real. Se a pessoa ficou feliz por você, isso aparece. Se não ficou, também aparece. Mesmo que por menos de um segundo. E a partir do momento que você começa a perceber isso, você ganha algo muito valioso. Clareza. Você deixa de depender apenas do que te dizem e começa a confiar no que você vê. Mas isso também pode ser desconfortável, porque você começa a perceber coisas que antes ignorava. Sorrisos que não são verdadeiros, reações que não combinam com palavras, pessoas que não são exatamente o que parecem. E isso muda a forma como você se relaciona. Agora eu quero que você comece a testar isso hoje, em qualquer conversa. Não foca só no que a pessoa fala. Observa o rosto, principalmente nos momentos mais importantes da conversa, porque é ali que os sinais aparecem. E quando você começar a perceber, você vai entender algo muito claro. O rosto sempre fala, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Agora que você já começou a perceber esses sinais, a próxima pergunta é inevitável. E o que eu faço com isso? Porque enxergar é só o começo. O verdadeiro poder está em saber interpretar e principalmente saber como reagir. Existe um erro muito comum quando alguém começa a entender microexpressões. A pessoa acha que descobriu um superpoder e começa a tirar conclusões rápidas demais. Isso é perigoso, porque o rosto revela emoções, mas não conta a história completa. Por exemplo, se alguém demonstra um microsinal de desconforto, isso não significa automaticamente que ela está mentindo. Pode ser nervosismo, pode ser insegurança, pode ser algo totalmente fora do contexto da conversa. Por isso, o segredo não está em um sinal isolado, está no padrão. Padrões não mentem. Uma reação pontual pode enganar,
Mas quando você vê repetição, aí sim você começa a entender o que está acontecendo de verdade. Agora presta atenção nisso. Existem momentos específicos onde as microexpressões ficam mais evidentes. E se você aprender a observar nesses momentos, tudo fica mais fácil. O primeiro momento é quando você faz uma pergunta inesperada. A pessoa não teve tempo de se preparar. Ela não construiu uma resposta ainda. E nesse pequeno espaço de tempo, o rosto reage. Você pergunta algo direto. E antes da resposta vir, existe um micro-instante. É ali que você deve olhar, porque é ali que está a reação real. Outro momento poderoso, quando você fala algo emocionalmente relevante. Pode ser uma conquista, uma opinião forte, algo pessoal. Esse tipo de conteúdo ativa a emoção imediata, e emoção aparece no rosto. Agora pensa nisso. Você fala algo importante, e antes da pessoa responder, ela demonstra um leve desconforto. Depois vem uma resposta positiva. O que você acha que foi mais verdadeiro? A primeira reação ou a resposta pensada? Esse tipo de percepção muda completamente a forma como você interpreta as pessoas. Agora vamos entrar em algo ainda mais profundo. Controle emocional. Existem pessoas que são muito boas em controlar o que demonstram. Elas treinam isso ao longo do tempo. Aprendem a manter a postura, a controlar o tom de voz, a sustentar expressões. Mas mesmo assim, elas não conseguem controlar tudo, porque o cérebro emocional é mais rápido que o racional. A reação vem primeiro, o controle vem depois. E nesse pequeno intervalo, o rosto revela. É por isso que quanto mais alguém tenta parecer perfeito, mais você deve observar os detalhes, porque o excesso de controle também denuncia. Agora um ponto que pouca gente percebe. Microexpressões não são só sobre o outro, são sobre você também. Quantas vezes você tentou esconder algo, mas no fundo sabia que estava visível? Quantas vezes seu rosto entregou algo antes de você conseguir controlar? Isso acontece o tempo todo, e quando você entende isso, você também começa a desenvolver mais consciência sobre si mesmo. Você começa a perceber quando está desconfortável, quando está inseguro, quando algo te incomoda. E isso te dá uma vantagem enorme, porque você passa a se conhecer melhor. Agora vamos falar de algo extremamente importante: relacionamentos. Esse é um dos lugares onde as microexpressões mais aparecem e também onde elas mais são ignoradas. No começo de qualquer relação, tudo parece perfeito. As pessoas mostram o melhor lado, mas mesmo nesse momento, os sinais já estão ali. Pequenos momentos de impaciência, leves sinais de desprezo, desconfortos sutis, nada gritante, mas presente. E o problema é que a maioria escolhe ignorar, porque prefere acreditar na versão idealizada. Mas quem observa, percebe cedo, e isso evita muita dor depois. Agora pensa em um cenário comum. Você está conhecendo alguém. A conversa flui, a conexão parece boa, mas em alguns momentos existe algo estranho. Não é suficiente para você apontar, mas é suficiente para você sentir. Esse sentir não é aleatório, é percepção captando sinais que sua mente ainda não organizou. E quando você aprende a dar atenção a isso, você começa a tomar decisões melhores. Agora vamos para um ponto estratégico. Como reagir quando você percebe algo? Primeira coisa, não confronte imediatamente. Isso é um erro, porque você ainda não tem contexto suficiente. Segunda coisa, observe mais. Veja se aquilo se repete. Veja se aparece em outros momentos. Terceira coisa, cruze com comportamento. A expressão mostrou algo, mas a atitude confirma. Quando expressão e comportamento se alinham, aí você tem clareza. Agora algo que pode mudar completamente sua forma de se comunicar. Quando você começa a perceber essas reações, você pode ajustar sua abordagem. Se percebe desconforto, você muda o tom. Se percebe interesse, você aprofunda.
Se percebe resistência, você recua. Isso faz com que suas interações fiquem muito mais eficientes, porque você não está mais no escuro. Agora, presta atenção nisso. A maioria das pessoas vive no automático. Elas não observam, elas não percebem, elas apenas reagem. Mas quando você começa a enxergar esses detalhes, você sai do automático. Você entra em um nível diferente de consciência, e isso muda tudo. Você começa a escolher melhor com quem se envolve, começa a entender melhor as intenções, começa a evitar situações que antes te pegariam desprevenido. E o mais interessante, você não precisa dizer nada, porque perceber já é suficiente. Agora deixa eu te mostrar um último ponto importante. Confiança. Quando você aprende a ler sinais, você deixa de depender totalmente do que os outros dizem e passa a confiar mais na sua percepção. Isso não te torna desconfiado, te torna consciente. E existe uma diferença enorme entre esses dois estados. Desconfiança gera medo, consciência gera clareza. E clareza te coloca no controle. A partir de agora, toda vez que você estiver conversando com alguém, lembra disso. O rosto sempre reage antes da fala. E se você prestar atenção nesse pequeno instante, você começa a ver coisas que antes passavam completamente despercebidas. E quando você vê, você entende. E quando você entende, você muda a forma como vive suas relações. Se esse conteúdo te fez enxergar algo novo hoje, continua aqui, porque entender o comportamento humano não é sobre teoria, é sobre perceber o que sempre esteve na sua frente, mas você ainda não sabia interpretar.